Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes, eu sou professor de filosofia e hoje vamos estudar um pouco o pensamento do Diop, Cheikh Anta Diop. É um autor interdisciplinar e o objetivo aqui é estudar especificamente para a prova da SEDUC, Ceará, para professor na área de filosofia. Ele consta como um dos autores que vai cair. Então eu preparei aqui um gráfico e a partir desse gráfico a gente vai tentar analisar aí de forma introdutória, aqui não se pretende aprofundar o pensamento dele, mas pelo menos para quem nunca estudou o pensamento dele, possa pelo menos ter uma base em que conheça o autor e suas principais ideias, ressalto no sentido introdutório. Então, começando aqui mais à esquerda, Cheikh Anta Diop, e aí vamos perceber aí o pensamento que recolocou a África no centro da história. Ele traz uma crítica profunda à leitura da história a partir de uma base eurocêntrica. Como eu disse, ele é um autor interdisciplinar, ele era historiador, antropólogo, físico e um intelectual africano. Então vamos aí, aqui mais à esquerda, quem foi? Lembrando que, dependendo de onde você assista esse material, esse gráfico pode não estar muito visível. Então seria interessante que, se você estiver assistindo numa tela menor, como do smartphone, você possa tirar um print aí da tela e aumentar, dar um zoom para poder ir acompanhando. Mas vamos lá, quem foi? Está aí nessa partezinha amarela mais à esquerda. Ele nasceu em 1923, faleceu em 86. Ele é senegalês, da cidade de Thiès, ou Thiès. Estudou na França, na Universidade de Paris, e como dissemos, sua área de atuação é bastante interdisciplinar. História, antropologia, física nuclear, química, linguística. Sua principal missão era reconstruir a história da África a partir de perspectivas africanas. Então tem aqui uma reconstrução histórica a partir da base africana e não mais a partir de uma leitura do colonizador, que no caso seriam os europeus. Um pouco mais abaixo, as suas obras mais importantes, em 1959, The Cultural Unity of Black Africa, a unidade cultural da África Negra, né? Black Africa, em 59, em que ele tentava demonstrar aqui que era possível uma unidade cultural na África, uma identidade africana. O segundo livro de 74, The African Origin of Civilization, Myth or Reality, tentando colocar aqui a origem da civilização na África. E o livro de 81, Civilization or Barbarism, An Authentic Anthropology, Civilização ou Barbárie, uma antropologia autêntica. Então as obras dele conectam história, cultura, linguagem, ciência e política, para reafirmar, esse é o ponto, o conceito principal dele, o papel central da África na civilização humana. Mais abaixo aí, onde tem esses símbolos aí do Egito, uma frasezinha: conhecer a África é compreender a humanidade. Mais ao centro aí do gráfico, onde tem a imagem dele, né? Uma frase muito famosa dele: a África não é um passado sem história, mas uma civilização com futuro. Demonstra muito essa característica dele de reafirmar uma identidade cultural africana a partir de um passado revisitado, não mais sobre a lente eurocêntrica, mas agora a partir do próprio viés africano. Tem aí na parte da linha do tempo, que está mais central. Então, em 1923, ele nasce no Senegal. Nos anos 40, ele estudou na França, se formou em física e ciências. E é bastante interessante esse lado dele de intelectual, multidisciplinar. Em 1960 e nos anos 60, ele retorna ao Senegal e se dedica à pesquisa e ao ensino. Nos anos 70
e início dos anos 80 ele publica obras fundamentais, essas que a gente citou anteriormente, e se torna uma referência intelectual. Faleceu em 1986, em Dakar, deixando um imenso debate. Um pouco mais abaixo, na parte aí em azul, onde tem legado e debates, influência e reconhecimento, ele transformou os estudos africanos, principalmente partindo dessa noção de que a história da África, o pensamento africano, tem que ser lido sob um viés africano, e não mais sobre o olhar do colonizador branco europeu. Ele inspirou gerações de pesquisadores, escritores e ativistas e recolocou a África no centro das discussões sobre a origem das civilizações. Na parte aí em vermelho, críticas e controvérsias, algumas de suas conclusões ainda são debatidas na academia. Se referem mais essas críticas às partes em que ele tenta formar uma unidade cultural a partir de aspectos linguísticos. Essa área da linguística, que é uma área que ele estudou, ela é muito prolífica em suscitar debates, em promover certas discussões acerca de possíveis contradições no que ele falou. Muitas vezes acusado de não ter uma base científica em muitos desses aspectos, principalmente nas questões de uma identidade cultural maior a partir da linguística. Outra crítica é que parte de suas evidências e interpretações não é consenso entre historiadores e cientistas. A própria questão da África como sendo o local de origem da humanidade. Há certos debates em torno da ciência e aí em torno da história, ligada aqui, como eu disse, à linguística, em que são feitas muitas críticas a ele. Onde tem aí essa lâmpada em amarelo, mesmo quando questionado, Diop é reconhecido por abrir caminhos, provocar debates e ampliar horizontes. Quando ele recoloca a África como centro, ou a necessidade de se entender um povo, um continente, a partir dele mesmo, e não a partir de um olhar eurocêntrico, ele abre debates, ele abre uma nova trilha em termos de conhecimento, e isso é muito válido. Essa é a figura do intelectual. E nesse sentido ele era um grande intelectual. Mas aqui a parte da direita, onde temos aqui as principais ideias, onde tem aqui essa pirâmide, né? Origem africana do Egito Antigo. Diop defendia que o Egito faraônico era uma civilização negra africana, com fortes raízes e continuidades culturais no continente. Ou seja, geralmente nós aprendemos que o Egito faraônico muito sob o viés do colonizador europeu, né? Ou mesmo na antiguidade a partir dos escritos romanos, mas o que ele coloca é que era uma civilização negra africana com fortes raízes do continente e com unidade com outros povos, como por exemplo os hititas, entre outros povos mais conhecidos da antiguidade, por exemplo. Unidade cultural africana, essa é uma ideia central para ele. Os povos africanos compartilham elementos históricos, linguísticos e culturais que sustentam uma identidade comum. Aqui é um aspecto bem controverso, mas não é consenso entre os estudiosos, mas ele tenta dimensionar uma possibilidade de uma identidade comum a partir de história, língua e cultura em toda a África. Uma crítica ao eurocentrismo, isso é muito forte nele, ele questionava a forma como a história da África foi contada de maneira distorcida, diminuindo a contribuição da África para a humanidade. E há também uma valorização, isso também é uma ideia principal dele, uma valorização da pesquisa africana. Defendia que os africanos devem produzir e contar a sua própria história, com método, rigor e perspectiva próprias. Então, por que estudar Diop hoje? Aí onde tem aqui mais à direita, tem inclusive essa figura aí de um faraó, né? Então, ele nos ajuda a pensar criticamente sobre história, identidade e poder. Esses são elementos fundamentais. E para a prova de filosofia fica muito forte essa noção de uma releitura histórica e das relações de poder e como essas relações de poder inauguram identidade. Fortalecer a autoestima e o orgulho pela herança africana, mostrar que a África tem como se explicar por si mesma, que a leitura eurocêntrica, em muitos sentidos, distorce, deturpa a verdade sobre
a história desse continente. Ele mostra também que conhecimento também é uma forma de libertação, aqui conhecimento como resistência, e incentiva a pesquisa, o pensamento autônomo e o compromisso com a verdade histórica. E aí, mais ao final, temos aqui 3 linhas muito importantes no pensamento dele: filosofia, história e consciência. E a necessidade de pensar, questionar e, para tanto, transformar. Bem, essa foi a nossa aula sobre o Diop. Espero que ajude. Bons estudos aí a todos que vão tentar aí essa prova da SEDUC. Valeu, vamos ficando por aqui.